Bem, vamos lá. Eu vim aqui falar sobre uma situação que eu criei, com base até no meu último vídeo que é totalmente é, piloto, né, do canal e tudo mais. Mas é uma situação que eu criei para que eu não, não tenha mais a sensação de estar longe do que eu quero de fato estar, sabe? Fora da posição que eu realmente desejo estar. Basicamente, desde a crise dos 20, que a maioria dos homens tem principalmente, acho que, claro, hoje em dia com os direitos e tudo mais, as mulheres estão um pouco mais frustradas aos 20 também, porque não tem determinado tipo de dinheiro, não tem um início de carreira e tudo mais, mas por homem ainda assim é pior. O homem ele não pode ficar esperando acontecer as coisas enquanto o mundo releva que ele não está trabalhando, que ele não está empreendendo, que ele não está fazendo dinheiro de alguma forma, né? E desde a crise dos 20 eu tenho a percepção de que eu preciso de um algo a mais para que eu chegue nesse lugar onde eu acho que eu tenho que estar, né? Então, com base nisso e até algumas preocupações em relação ao meu trabalho atual, que eu já resolvi, mas mesmo assim eu não vou desistir desse método. Como falei, eu criei um método. Esse método ele consiste em 7 semanas. Eu apelidei ele de método da criação divina. Eu li o Caibalion e li alguns outros livros, estou lendo agora um, inclusive, bem famoso, que eu não tinha lido antes, mas que eu já sei bastante conceitos, mas eu gostei de ler ele, que é O Segredo. Eu estou gostando de ler ele, bem simples, ele explica de forma bem simples. Mas ao ter lido o Caibalion, eu resolvi tentar condensar todo o conhecimento ali, ou pelo menos parte dele, em um método de 7 semanas. Eu tenho alguns objetivos, entende? Então, por exemplo, se você tem um objetivo de ser um engenheiro ou alguma coisa do tipo, é, um prestador de serviço, enfim. Engenheiro, vamos botar um engenheiro. Ele precisa fazer projetos, ele precisa estudar tal coisa, precisa tirar tal certificado. Então, nessas 7 semanas, você vai fazer um passo a passo para isso. Por exemplo, na primeira semana, tu vai procurar a fonte, fazer um network, ou entrar em algum curso específico da certificação que tu precisa. Na segunda semana tu vai fazer um projeto paralelo em relação àquilo, com a base que tu tem dali, ou tu vai fazer um contato com alguém que já tenha essa certificação para te trocar ideia como funciona no campo real, entendeu? Eu tô dando esse exemplo de engenheiro para fugir um pouco do meu escopo, porque o meu escopo atual é de desenvolvedor, né? Então, por exemplo, eu como eu entrei trabalhando já, né? Então eu não tenho um portfólio completo, entendeu? Então, por exemplo, na primeira semana eu quero ser full stack, né? Então, hoje em dia eu trabalho mais com front-end, então mas na primeira semana eu me dediquei a fazer, por exemplo, sei lá, 3 landing pages boas, 2 vídeos pro YouTube, academia e leitura todos os dias, enfim, outras coisas. Que seria meio que a base para que quando finalizar a primeira semana eu dê um check e na segunda semana tenha outras coisas que são complementares à primeira e assim sucessivamente, entendeu? Então vamos lá. Eu peguei o papel aqui, que é a minha agenda, uma agenda que eu comprei no início de 2025 e ela serve para muita coisa, eu já escrevi muita coisa aqui, muita coisa deu certo, outras não. E eu queria dar uma reflexão bem interessante, porque eu criei um método, só que eu não estou conseguindo seguir ele direito, porque eu não estou tendo a total disciplina necessária para segui-lo. Mas o pouco que eu consigo seguir, eu já vejo a diferença já na segunda semana. Eu tô finalizando a segunda semana hoje. Hoje eu tô gravando uma sexta-feira, né? Então assim, eu listei, por exemplo, aqui na primeira semana foi o seguinte: ir bem no trabalho é algo que tem todas as semanas. Bíblia e leitura de outro livro todos os dias é algo que tem todas as semanas, todas as 7 semanas. Deixa eu ver aqui mais. Academia todos os dias, ou algum exercício físico todos os dias, se eu não puder ir pra academia no dia, tem todas as semanas. Esses são meio que os pilares que vão fazer a gente sentir aquele mínimo progresso. Por exemplo,
eu não, por exemplo, no meu caso, na primeira semana eu finalizei uma landing page, né, pro portfólio, e ao finalizar essa landing page, ainda faltavam mais duas que eu não consegui fazer. Por quê? Às vezes nos intervalos do trabalho eu não focava nelas, às vezes eu foquei em outras coisas porque era a primeira semana, ainda não estava com a disciplina correta, entendeu? O que pode acontecer normal. E criar o Instagram da agência de IA, eu também não criei. Então, o que eu passei? Eu peguei tudo isso que eu ainda não fiz e passei para a segunda semana, tirando as duas landing pages. Porque como eu tenho muita experiência, né, em front-end, eu tenho que pegar mais experiência em back-end e tal, que são áreas da programação que eu tô inserido, né? E então, o que acontece? Cada semana que tu não conseguir fazer uma coisa, tu senta no final de semana, especialmente no domingo, e aí tu fala, pô, tu vai fazer uma análise fria, totalmente racional. Aqui, nessa segunda semana, cabe isso aqui? Ou eu posso recuperar isso lá no final da outra semana, sabe? Como eu tenho muita experiência em front-end, eu posso fazer essas outras é, coisas relacionadas a front-end mais rápido. E eu preciso mais de experiência no back-end. Então, na segunda semana, eu já não passei essas outras duas tarefas de front-end para portfólio que eu botei na primeira semana. Porque eu tenho que ter mais experiência em outra, entendeu? É aquilo do 80-20, sabe? Do princípio de Pareto. Então, tipo assim, na segunda semana, qual é o meu objetivo principal? Finalizar uma API com back-end, com Node bonitinho e tal. Quem não entender, beleza, mas é como se fosse um projeto que fica por trás dos sistemas, né? Fazer uma postagem no IG da agência, né? Que ele não foi criado ainda, eu vou ter que criar, eu vou ter que pensar numa postagem, postar e tudo mais. Enquanto eu vou aprender em 8N durante esse tempo, né? Algo que não é muito difícil, como eu tenho experiência de código, um pouco de noção de sistema, não é tão difícil quanto uma pessoa que é mais leiga, né? Então, ok. Só algumas coisas de funcionamento, de possíveis custos, né? São um pouco mais complexos essas coisas, mas é algo que tu vendo um vídeo de uma pessoa que entende desse tipo de negócio, tu consegue já tirar de letra, né? Eu também tenho a meta nessa semana atual, da segunda semana, de 12 vídeos no YouTube e acordar às 6 e dormir às 23h30. Nesses últimos 2 dias, na quarta e na quinta, eu não consegui fazer o sono chegar às 23h30. Por que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu em relação à procrastinação. Por exemplo, hoje pela manhã, que eu tô gravando esse vídeo porque já era pra ter gravado isso ontem ou hoje mesmo pela manhã. O que aconteceu? Eu acordei às 5 para deixar minha namorada onde ela tem que pegar o ônibus para ir pro trabalho. E ao invés de ficar acordado, eu acabei dormindo novamente. E aí eu dormi e acordei um pouco mais tarde. Eu tenho uma tarefa para fazer no trabalho, que é uma tarefa bem chata. Quem vê esse vídeo e conhecer a tecnologia WebSocket é um pouco chata de trabalhar com o React. É um pouco chato de trabalhar, porque além de eu não ter trabalhado com ela antes, toda a primeira vez que estou trabalhando, então tô com uns problemas e tal lá, coisa de trabalho. E já era para ter começado essa atividade, eu já comecei, na verdade ela está finalizada, mas eu preciso ter uma refatoração, já era para ter começado às 10 pelo menos, ou às 9 essa refatoração. E eu não comecei por causa desse tipo de problema de sono, porque ontem eu dormi muito tarde. Então, qual foi o meu objetivo de botar na segunda semana a organização do sono? Foi para que nas outras semanas eu já tenha uma estabilidade de dormir às 23h30 e acordar às 6. Dormir às 23h30 e acordar às 6. Talvez eu tenha que reduzir essa hora, porque eu acordo às 5 para ir deixar minha namorada no trabalho, ali na parada, na verdade. Mas eu tenho que dormir, sei lá, 22h30. Mas se eu não consigo dormir às 23h30, eu vou conseguir dormir às 22h? Não vou conseguir. Então tenho na outra, agora, hoje, amanhã, sábado e domingo, e aí a partir da outra semana eu vou tentar pegar essa tarefa de dormir às 23h30 e encaixar na outra semana, entendeu? Na terceira semana.
Outra coisa que eu não tô conseguindo fazer são os 2 vídeos pro YouTube, devido à falsa sensação de perfeccionismo. Eu fiz o meu primeiro vídeo, ele tá todo zoado, ele tá com uma thumbnail só a minha cara aqui, como talvez esse aqui talvez vai ficar, como esse aqui talvez vai ficar. E também, tipo, mal cortado e tudo mais, porque eu fiz de uma forma bem informal, assim como eu tô fazendo esse, só que esse eu tô seguindo uma estrutura de pensamento melhor, tá? Então eu vou fazer uma pausa, eu consigo cortar melhor, então vai ficar mais de boa. Bem, a primeira e a segunda semana, confesso que não foram as melhores. Eu consegui fazer o mínimo de cada. Tô conseguindo fazer o mínimo de cada. Essa segunda semana acaba só lá no sábado, domingo, né? Domingo é o dia de tentar fazer o que eu não consegui fazer. Pode ser criar e postar as coisas do Instagram na agência de inteligência artificial que eu quero fazer e prestar serviços, né? Fazer mais um vídeo pro YouTube, tendo em vista que eu não postei os 2 vídeos do YouTube da semana passada, mas eu quero postar esse aqui hoje ainda, na sexta-feira. E, enfim, tentar correr atrás do prejuízo de não ter conseguido cumprir nessas primeiras semanas o que eu escrevi na agenda. Porque, como é um método estruturado por semana, de 7 semanas, cada semana vai complementando e acrescentando a skill a outra semana, entendeu? Na terceira semana, que é a que eu vou entrar na próxima semana, eu tenho o objetivo também de continuar indo bem no trabalho e o objetivo pessoal meu de finalizar essa minha atividade atual do trabalho, que é uma atividade um pouco complicada pra mim, né? E ao finalizar ela, eu tenho outras atividades ainda para fazer do trabalho. E quais são as minhas metas da terceira semana? Finalizar algumas coisas do projeto que eu estou fazendo relacionados a idiomas, né? São atividades que eu pensei e por coincidência ou não, será uma atividade bem importante nessa próxima semana, assim que eu finalizar a minha atividade atual no trabalho. Mais um projeto com back-end, né? Acho que vai dar certo sim, eu vou finalizar esse projeto atual nesse final de semana e vou já entrar no outro nessa outra semana. 2 vídeos pro YouTube. Essa próxima semana eu quero cumprir os 2 vídeos no YouTube certinho. Essa semana vai ter só um, que eu acho que vai ser só esse. E na outra semana eu quero ter os 2 vídeos. Pode ser esses 2 vídeos falando sobre alguns temas que eu gosto muito, que é, por exemplo, alguns métodos para você identificar o teu efeito borboleta na tua vida, que eu consigo identificar hoje muito claro. Pode ser refinado sempre, né? E também um conceito que eu achei bem interessante, que é sobre todas as vezes que você sente que tem que fazer algo, mas você não faz, é o seu eu do futuro enviando a mensagem pra você que você precisa fazer aquilo, e é até por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora. E pra terceira semana eu tenho que revisar algumas coisas de N8N, na verdade não revisar porque é algo bem simples, mas eu tenho que avançar no meu estudo de N8N para um nível mais avançado, né? Fazer fluxos mais complexos, enfim. E aí depois eu tenho que fazer uma SPA, Single Page Application. Eu tô terminando um projeto que envolve front e back-end, então acaba que isso se conecta, né, para a terceira semana. Eu ainda estou na fase do back-end, que é até a API, uma das tarefas dessa semana atual, e a próxima semana pode se incluir também a finalização do front-end dessa aplicação e o back-end, um novo back-end de um outro projeto separado, sabe? Então, eu estou nessas 7 semanas construindo meu portfólio tanto como desenvolvedor, né, profissional, quanto de prestador de serviço com inteligência artificial. E também, ainda nessa próxima semana, se Deus quiser, ao finalizar essa minha atividade atual, eu vou ter um pouco mais de tempo para fazer o design e criar o meu site de portfólio pessoal. Obviamente tem várias bases de portfólio por aí, então dá para eu ter uma base e ir criando ele de acordo com as tecnologias que eu estou dominando agora, e já incluir esses projetos que eu finalizei lá atrás, que estão meio que soltos numa página que a gente tem lá, e incluir ele nesse site portfólio mais profissional. E como sempre, o padrão:
ir bem no trabalho, e academia todos os dias, leitura todos os dias. Isso é algo que tem que ter os 3 pilares: academia, trabalho e leitura. Isso não pode fugir, entendeu? Leitura de algo que tu queira aprender. Não seja leitura de fantasia. Que não seja leitura de fantasia. Ah, vou ler um livro da história do... sei lá... Harry Potter... sei lá... Senhor dos Anéis... Harry Potter... sei lá, biografia também não acho interessante para esse momento. Tem que ser algo que tu vá aprender mesmo, tipo assim, esse é um livro de, sei lá, livro de programação, esse aqui é um livro de engenharia, esse aqui é um livro de mentalidade, isso aqui é um livro de como melhorar teus hábitos, sabe? Algo de aprendizado focado, essa deve ser a leitura. Claro, se você não tem um livro para comprar, mas quase toda casa brasileira tem uma Bíblia. Provérbios e Salmos. Não tem erro. Metas da quarta semana já são complementares, como sempre. Todas as metas de cada semana são complementares. Então, por exemplo, na quarta semana, continua 2 vídeos no YouTube. Finalizar um curso de edição, que eu tenho que aprender a editar melhor, porque minha edição é um lixo. Vou aprender a melhorar a edição. Finalizar um projeto com framework, que é uma ferramenta de back-end, né? Relacionado a uma linguagem de programação. Então, já é complementar à semana passada, né? E finalizar mais cases de end-to-end, que são mais automações, né? Ou seja, na terceira semana eu falei que eu vou estudar de forma mais a fundo, mais avançada em end-to-end, e na quarta semana que eu vou finalizar os cases, né? Mais avançados para poder ter mais experiência e expertise na hora de prestar os serviços específicos que eu quero prestar. Academia de leitura e ir bem no trabalho, sempre. Quinta semana, faltam 2 para acabar, né? Na quinta semana seriam ainda 2 vídeos no YouTube, academia, exercício todos os dias, leitura todos os dias. Ir bem no trabalho todos os dias. Aí mais um projeto com o Nest, né? Aí eu não sei se vai dar para fazer um maior e tal, mas é algo que eu vou estar até atualizando aqui, fazendo uma espécie de documentando aqui o meu progresso, né? E rodar um marketing com a agência de end-to-end, um marketing um pouco mais agressivo, né? Pode ser um tráfegozinho, só para ver se eu consigo mais algumas pessoas para que eu preste serviço para essas pessoas, para ajudar os negócios delas com o conhecimento que eu tenho. E aí eu penso também em criar um TikTok e cortes do canal, ou até de outros canais que eu me interesso bastante, para que eu tenha um volume de trabalho em relação ao digital, para que no futuro eu venha a complementar minha renda, né? Que o meu objetivo com tudo isso é que daqui a um tempo eu tenha a possibilidade de trabalhar como desenvolvedor, como prestador de serviço e complementar minha renda com negócios digitais. Esse é o meu objetivo até meus 25 anos, que agora eu tenho 23, esse é o meu objetivo, né? Talvez, por exemplo, ninguém possa ver esse vídeo, ou uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Não importa quantas pessoas vejam esse vídeo atual, mas importa que com o tempo eu melhore, com o tempo eu traga conteúdo mais interessante, mais estruturado, que às vezes eu acho que eu falo muito jogado, que eu consiga oferecer mais os meus serviços de IA, que eu consiga criar um site, por exemplo, que eu tenha expertise necessária para dar o melhor no meu trabalho, ou migrar para um outro trabalho, pode ser também, sem problemas. Enfim, o meu objetivo é estar totalmente pleno, seja até em nível de senioridade da minha carreira, seja em nível de paz interior, seja em nível de paz financeira e física, entendeu? Então, essas 7 semanas, talvez elas virem muito mais outras 7 semanas, entendeu? Vamos voltar agora para a meta da sexta semana, que é a penúltima. A penúltima semana ela é bem interessante, porque ela continua ainda sobre... Porque eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou vendo isso aqui. Enfim, ela continua sendo os complementos de outras semanas, mas ela é um refinamento de muitas. Por exemplo,
Tem os pilares padrão, de novo, academia, exercício, leitura, ir bem no trabalho, 2 vídeos pro YouTube. E aí vai ter refinar descrições dos projetos, que cada projeto tem que ter uma descrição bem definida para a pessoa entender, para a pessoa rodar o projeto se ela julgar necessário. Refinar a lógica de programação com TypeScript, que é algo que é bem interessante porque acelera muito no processo de desenvolvimento e até no processo de você pensar como resolver problemas, no processo de saber filtrar que dado código é bom ou não, entendeu? Então isso é bem interessante. E fora que em entrevistas de emprego tem gente que pede para tu resolver problemas de lógica de programação, e isso é bem interessante você estar preparado, né? Eu vi que alguns influenciadores falando sobre isso. Eu, sinceramente, me interessei por isso por um tempo, mas por ter tido que trabalhar num subemprego, eu meio que não tinha mais paciência para estudar sobre isso, mas agora eu vou focar bastante nisso já pro próximo ano também. Eu desenrolar bastante em relação a exercícios de lógica de programação, que eu acho muito interessante quem consegue desenrolar isso de forma competitiva. E nessa sexta semana eu inicio um projeto full stack, né, mais complexo, que é um projeto para portfólio, mas um pouco mais complexo, né, que vou desde o design do sistema, banco de dados no caso, né, enfim, todo um sistema completo. E o meu objetivo dessa semana também é fechar um projeto N8N para que eu preste serviço. Então eu vou estar trabalhando e tudo mais, e nas horas vagas eu vou estar criando automações para as pessoas utilizarem, melhorar seus negócios, otimizarem atendimentos, enfim, coisas do tipo que eu acho interessante para um negócio, eu vou estar oferecendo. E o que o cara pedir também a gente desenrola e faz, né? Na sexta semana também eu vou ajustar o meu perfil do LinkedIn. Eu vou deixar ele completamente ok, né? Tipo, criar um banner lá e tudo mais, deixar tudo mais bonitinho, mais descritivo. Deixar tudo mais bonitinho, mais descritivo, né? Minhas tecnologias, o site portfólio que eu criei, eu vou hospedar lá para que uma pessoa possa entrar em contato, ou para pedir meu serviço, ou para trocar ideia, não sei, enfim. E aí postar também 2 vezes no LinkedIn, ou seja, postar 2 vezes no YouTube e aí vai entrar postar 2 vezes no LinkedIn. Pode ser um conhecimento que eu estou aprendendo, um conhecimento que eu aprendi em relação às tecnologias que eu trabalho, em relação ao ambiente de trabalho, enfim, criar conteúdo, né? Para a última semana, que é a semana final, ela acaba no dia 7 de dezembro, que é uma simbologia muito interessante, porque na hora que eu estava fazendo essa lista, eu não sabia que ela ia acabar no dia 7 de dezembro, né? E são 7 semanas que acabam num domingo, no dia 7. Então, para quem manja de um pouco de espiritualismo, sabe que o 7 é o número da criação. Então, eu fiquei muito feliz com essa coincidência, porque eu deitei e tive um sonho que eu deveria fazer esse plano, e eu fui fazendo esse plano, e quando chegou no final da 7ª semana, acaba no dia 7. Então é algo bem simbólico, que é algo que eu tô um pouco frustrado dessas primeiras semanas por não ter completado tudo, mas é uma culpa minha mesmo. Nessa terceira semana eu vou unir alguns conceitos que eu vou explicar em um outro vídeo para que eu consiga cumprir tudo e chegar no final do 7º dia da 7ª semana bem. Vamos lá para a última semana. A última semana tá aqui a semana final. Eu tenho que postar 2 vídeos no YouTube, academia, exercício, leitura, padrão. Estudo profundo do N8N, camadas profundas, complexidades, como rodar de uma forma efetiva, observabilidade, que é uma coisa que é muito interessante para quem vai oferecer serviço, né? E mais um projeto full stack, ou a continuação do mesmo da semana passada, refinamento, né?
um investimento a mais no marketing da agência, pode ser com posts mais criativos, talvez um tráfegozinho só para ver se eu consigo mais alguma pessoa para que eu possa oferecer os meus serviços, né? E depois, mais 2 posts no LinkedIn. Então, a partir da sexta semana para frente, a semana eu vou postar 2 vezes no LinkedIn alguma coisa interessante, um conceito de código, algum conceito de tecnologia, enfim. E aí, na última semana eu começo o MVP do meu projeto próprio. O meu projeto próprio que vai ser totalmente tirado da minha cabeça, que eu vou anotar, que eu vou fazer tudo da minha cabeça, que é um projeto voltado para a área escolar, né? Vai ser muito interessante, é um projeto que eu penso há um ano, eu acho, mas eu nunca comecei a criar ele de fato. Comecei a criar ele, na verdade, em abril, mas eu nunca fui pra frente, sabe? Aquela coisa de começar e nunca terminar. Enfim, na última semana ainda, eu tenho que eu até tirei, em vez de ir bem no trabalho, eu falei ir ótimo no trabalho. Porque ir ótimo foi inserido no lugar de ir bem? Porque eu acho que, como é a minha última semana, eu tô. Eu vejo assim o futuro, eu tão focado e tão bem tecnicamente, mentalmente, fisicamente, que eu não vou só ir bem no trabalho, eu vou ir ótimo no trabalho. Então é algo que eu já meio que declarei pra mim, que lá eu estarei ótimo no trabalho e vou confirmar minha renovação de contrato e vou dar sempre o meu melhor, tanto prestando serviços como no trabalho também, prestando serviço no trabalho, fazer o vídeo aqui, eu vou melhorar. Lá atrás foi estipulado que eu vou finalizar um curso de edição, né? Então melhorar a edição daqui, a câmera vai demorar um pouco mais, que é um pouco mais cara, mas beleza, acontece. Melhorar os roteiros, ó, o vídeo já tem 28 minutos, talvez a pessoa nem assista, né? Mas de certa forma isso é só um documentário do que está acontecendo. Conforme o tempo eu vou destrinchando cada método, cada parte desse método, cada parte dos métodos que tem dentro dele, dos conceitos que eu vou usar para poder cumprir ele, porque é muito fácil você anotar e fazer um método de 7 semanas, mas tu não consegue cumprir. Por exemplo, nas minhas 2 primeiras semanas eu cumpri o mínimo, em vez de cumprir tudo. E na terceira semana eu vou implementar métodos dentro deste método que façam que eu cumpra tudo. Isso é o interessante, entendeu? Cada semana eu venho aqui falar sobre como tá indo essas metas, né? E, sei lá, um vídeo eu falo como é que tá indo minhas metas, no outro eu falo um dos métodos que eu tô inserido dentro deste para que eu consiga cumprir, para que eu consiga estudar melhor, para que eu consiga absorver os conhecimentos, para que eu consiga não procrastinar, para que eu consiga acordar cedo, entende? Vai ser uma mesclagem de conteúdo, né? E com certeza melhorar o meu tempo a forma que eu falo, a forma de passar o conteúdo também, porque já vai dar 30 minutos de vídeo e eu não sei se as pessoas têm paciência para ver tudo isso de vídeo, né? Enfim, para finalizar, uma coisa que eu tinha notado muito antes de criar esse método foi no dia 1º de dezembro, o que eu teria no 1º de dezembro, né? Eu anotei, óbvio que eu não vou falar aqui, você quando fizer isso, se você tá vendo o vídeo até agora, você vai anotar isso, você não vai falar pra ninguém o que tu escreveu antes de cumprir pelo menos 80% daquilo, né? ou alguma coisa daquilo acontecer e tá já na tua vida real. Mas é algo que de vez em quando eu pego, normalmente no final de cada semana, no final da primeira, eu vou ler agora no final dessa última, que é a segunda atual, eu pego e leio, que é pra eu lembrar mais ou menos ali e tal, ver se eu tô na direção e continuar, entende? Aquela dose de ânimo, porque se eu escrevi aqui, isso aqui, em algum momento pode ser realidade, eu só preciso tocar a realidade, entendeu? Isso é um conceito para um outro vídeo. Mas basicamente é isso. Eu passei esse método aqui, detalhado com as coisas relacionadas à minha carreira e ao meu objetivo, né, atual, que é evoluir como desenvolvedor em forma de carreira,
me posicionar, né, como desenvolvedor, evoluindo para um pleno, né, no próximo ano eu pretendo estar pleno, né, criar o vídeo no YouTube para fazer essa documentação e conforme o tempo melhorar o meu conteúdo, com câmera, edição e até roteiro, criar cortes do conteúdo daqui ou de outros conteúdos que eu acho interessante para talvez tentar monetizar e conseguir, né, uma renda a mais. Mas enfim, documentando isso e documentando as coisas que eu estou pensando para inserir no método para realizar isso, eu acho que daqui a um ano eu quero olhar para esses vídeos agora e falar, cara, se tu não tivesse feito da maneira que tu fez, com a webcam do computador, com o fone que tu comprou na feira, aperreado para uma atividade importante que hoje tu já consegue desenrolar bem, apreensivo com algumas coisas que hoje tu já está muito bem, ainda não tendo teu primeiro cliente como prestador de serviço, mas hoje em dia tu já tem alguns, sabe? Eu quero que daqui a um ano eu olhe para esse vídeo e essas mesmas frases que eu estou dizendo aqui agora no final, eu repita lá, entende? Porque de certa forma, tudo que a gente fala ou pensa já existe. Só que a gente precisa correr o caminho para chegar lá e tomar isso para nossa realidade. Isso é algo que eu posso discorrer mais em outro vídeo, com um roteiro melhor, com uma linha de pensamento melhor. Basicamente é isso e na próxima semana eu quero botar 2 vídeos aqui no canal. Valeu!